Já pegaram um pointer ali? Ah, dá sem pilha. Ah, tá. Nunca nem uso ali, né? Primeira vez que eu usava. Ah, sim. Bom. Deixa eu pegar o papel aqui. Bom, vocês estão presentes aqui, na verdade, aqui é uma noite muito especial, né? Vamos fazer uma interdisciplinaridade aqui. Tá? De matemática e geografia, que tem tudo a ver, né? A própria geografia do URGS, inclusive, sempre tem uma questão, né, garantida de escala, né? Que é uma questão de matemática, basicamente, né? A gente entra na geografia do meu semestre, tem a geografia 1, que é como uma calculadora científica, e cosseno, inteligente. Exato. Então também, né, um dos objetivos aqui, além de aproveitar essa noite de matemática e geografia junto, é mostrar para vocês como é que funciona na realidade, vamos dizer assim, uma aplicação do que a gente vê tanto aqui, né? Porque assim, a gente é um curso popular, então a gente tem essa proposta de não ser só despejar conteúdo para vocês, fazer vocês passarem no Enem, né? Aqui nosso objetivo é fazer uma educação crítica, certo? E dentro desse objetivo, então, a matemática, né, falando por mim, eu não vou me preocupar só em ensinar para vocês o que vai cair no Enem, mas também coisas que vocês vão poder, de fato, usar, né, no dia a dia. E uma coisa que eu falo desde o começo do ano, né, é que a matemática ela é uma linguagem, né, e justamente por ser uma linguagem, não tem por que não querer aprender, né? Eu falei isso na aula, não sei se vocês estavam aqui na sala que eu falei isso, mas tipo assim, ninguém vai ser contra aprender uma língua a mais, né? Se eu chego e dizer assim, eu quero te ensinar francês, te ensinar inglês, te ensinar alemão, te ensinar mandarim, japonês, vai dizer assim, não preciso disso. Tipo assim, não, todo mundo vai achar que é uma boa aprender uma língua nova para se comunicar, né? Para poder se comunicar com muito mais pessoas sabendo aquela língua. Matemática não é diferente. A gente vai ver aqui que tem certas coisas que tu precisa de números para comunicar. É impossível comunicar de outra forma que não seja usando números, né? E por isso que a matemática é fundamental, tá? Esse artigo, quando eu vi assim, isso eu tenho que levar na aula, né? E aí, deu esse baita de uma coincidência de ser geografia junto com a aula de matemática na quinta-feira, porque tem tudo a ver também com a geopolítica, que é a matéria de geografia, né? É um artigo muito recente, tá, gente? Isso aqui é a página, tá, da internet aqui da Nature, tá? Isso é uma sub-revista da Nature, tá? Nature, para quem não sabe, é a revista científica com o maior fator de impacto do mundo, tá? Fator de impacto é aquilo assim, quanto mais pessoas vão ler, né, o teu artigo, vão citar o teu artigo, por um cientista publicar na Nature tipo assim, ganhou na vida, né? É o equivalente a jogar no Real Madrid no futebol, por exemplo, tá? E a Nature Communications é uma sub-revista, né? Não é a Nature, porque a Nature é mais da ciência da natureza, né? Então isso aqui não tem muito a ver com ciência da natureza, mas é da Nature, ok? Não dá pra dizer que não é, né? É uma sub-revista da Nature. Então isso aqui é o site deles, tá? Bem assim como tá, foi publicado 29 de julho de 2024, tá? Então super recente. E nós estamos aqui podendo, né, ler ele. Não exatamente, eu vou falar por quê, né? Mas estamos podendo ler ele aqui por causa disso aqui, ó, né? Ele é acesso aberto, né? Open Access, tá? Significa que qualquer um de vocês pode entrar agora aqui e fazer o download e ler o artigo todo, né? Não é bem assim, né, gente? A maioria dos artigos científicos são bloqueados, tem que pagar para acessar eles, né? As universidades, por exemplo, a URGS tem vários contratos, né, que se tu entra por um computador da URGS, tu consegue acessar alguns artigos de graça, né? Não é de graça porque a universidade está pagando por eles, né? Mas principalmente depois do governo Bolsonaro isso diminuiu bastante, tem várias revistas super importantes que a URGS não assina mais, tá? Eu no meu mestrado, quando eu fiz vários artigos que eu precisei ler, eu não tinha acesso, simplesmente não tinha acesso, tá? A URGS não tinha, pela URGS não tinha acesso, e se eu quisesse ler o artigo, tinha que pagar. Às vezes é tipo, coisa assim que é pouco, mas não é pouco para nós, tipo assim, $15 um artigo. Né? Pô, $15 é R$80, R$90. Valeu um artigo, né? No mestrado eu precisei ler 50. Então, graças a Deus, temos que são Open Access, ainda muito pouco, tá? Mas isso não seria problema também, né, gente? Porque
tem um site maravilhoso, né? Foi o que salvou meu mestrado, inclusive, porque sem ele eu não tinha conseguido acessar os artigos. É um SciHub, né? O SciHub é uma pirataria de artigo científico, tá? Tem provas contra ti mesmo aí. Não, total, ó, FBI, a Bia aqui, ó. Não, é pirataria de artigo científico 100% a favor, 100% a favor, não tem como ser contra, porque na verdade tudo isso, toda a pesquisa científica, ela é financiada de alguma maneira, mesmo diretamente por verba do Estado. Aí tu vai lá, e geralmente tu tem que pagar para publicar. Tá? Muitas dessas agentes, eu acho, se não me engano, é assim, tá? Tem que pagar para publicar. Então, tu paga para publicar o teu estudo que tu fez, tipo, a revista não te pagou, não contribuiu em nada para tu fazer aquele estudo, e ela ainda cobra das outras pessoas para poderem ler o artigo. Tá? Então, é um absurdo, não vai ter um monopólio isso. A Springer, né, que é a maior publicadora de artigos, tem faturamento na casa dos bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares por ano. Qualquer artigo que tu vai publicar, assim, pede como coautor. Eu publiquei ano passado na minha bolsa e eu era coautor, né? Eu era autor. E estava em contato com o artigo lá e volta e meia aparece revista predatória, tá ligado? Ah, 900 pila aí, tu investe, aí tu paga parceladinho 10 vezes pra entrar na nossa revista. É uma revista de 51, assim. E eu vou te jogando e-mail, assim, ó. Primeiro que eu sei que foda, né? Aí tinha o professor Inácio. Sim. Tá, então, enfim, é um baita do mercado aí que a gente tem que incentivar a pirataria nesse aspecto, tá? SciHub, tá? É assim, SciHub. Tá, tem artigos em português também, né? O meu, inclusive, tem que botar lá, porque o artigo esse que eu publiquei, eu não tive que pagar para publicar ele, mas ele é pago, assim, não é aberto, né? Só que eu tenho o artigo, né? Então eu mesmo vou fazer o upload lá no site para qualquer um. Tá? Mas enfim, esse é um artigo Open Access, né? Então todo mundo pode ver, tá? E essa é a página que a gente vê ele, então a gente faz o download do PDF. E como é que sai isso aqui, cara? Acho que é essa. F11 lá. Ai. Não. Meu Deus, cara, não sei o que é F11. Não, mas F11 eu gosto da outra. Ó, e esse é o artigo, tá? Quando a gente baixa o PDF dele, tá? Que eu traduzi parcialmente aí, porque o artigo, esse artigo, né, em inglês, tem 12 páginas, tá? Mas se vocês verem, a maioria dos artigos, né, eles têm essa estrutura aqui, ó, de 2 colunas, tá? E uma letra bem pequenininha, relativamente, né? Então, se a gente passa por uma coluna só assim, né, e com um espaçamento legalzinho, que fica mais confortável de ler e tal, bom, iria dar facilmente 30 páginas, né, a tradução desse artigo, ainda mais com esses gráficos, tá? Que é o ponto onde eu quero chegar. Vou deixar aqui. Tá. Então tá, sobre o que é isso, né? Como vocês podem ver aí, né, o título é Trabalho, Trocas Desiguais, né? De trabalho, esqueci o nome, né? Troca desigual de trabalho, né, na economia mundial, tá? Gente, eu não falei do autor, né? Esse autor é um autor bem interessante também, Jason Hicks, não sei se vocês conheciam ele. É um autor bem famoso nessa área de desigualdade, né? Pesquisa de desigualdade, tá? Tem vários outros estudos, ele é um cara bem conhecido nessa área, é por isso que ele publica na Nature, né? Sim, não é qualquer um que teria sido assim. E ele é um estudioso que estuda essa questão da desigualdade, né? E esse artigo foca então nessa desigualdade global, né? Que é uma coisa então, eu acho que nítida, né? Todo mundo, né, tem essa noção, né, de que existem países no mundo, poucos, né, relativamente ao total de países no mundo, muito poucos, né? Na verdade, dá para dizer que assim são uns 20, né, países que são ricos e os outros todos, né, basicamente são países pobres, né? Alguns ali estão no que a gente chama de uma renda média, né, o Brasil incluído aí, né? Então são países que não é mais aquela miséria absoluta, assim, né? Como foi o próprio Brasil, né, no começo do século XX, né, até, na verdade, na década de 80, década de 90 ali. Então, o Brasil já deu um pouco avançado, está nessa faixa de renda média aí, mas a maioria, grande maioria dos países ainda é muito pobre, né? Eu, por exemplo, conheci já um dos países mais pobres do mundo, tá, que é o Camboja, e tu anda no Camboja, assim, parece que está andando, assim, numa vila aqui, pega, assim, uma cruz
cruzeiro lá, uma Bom Jesus, assim, mas lá bem dentro da vila mesmo assim, o país inteiro é aquilo assim. Né? Então não tem nem assim esses poucos redutos, vamos dizer assim, né, de muitas aspas desenvolvimento, né, como a gente tem aqui, né, no centro de Porto Alegre e tal, lá no Camboja, mas inteiro assim é uma baita de uma pobreza. Né? É na Ásia, né? Ásia, né? Camboja na Ásia, Sudeste Asiático. Faz fronteira com o Vietnã de um lado, a Tailândia do outro e o Laos em si. O país foi muito bombardeado pelos Estados Unidos, né, na Guerra do Vietnã, assim como o Vietnã. Então, a questão que fica, né, como a gente vê que são países ricos, países pobres, é responder essa pergunta aqui, né? Por que esses países ricos não são ricos? E por que os países pobres são pobres? E aí, abre um leque, né, de várias possíveis respostas para isso, né? Existe aí, eu acho, um senso comum, tá? Que tu vê na mídia, né, que tu vai ver nos jornais, tu vai ver a maior parte aí dos estudiosos, né, dos economistas falando, vai meio que uma linha, assim, institucionalista, eu acho, assim, tipo, os países ricos são ricos porque eles têm democracias fortes, né, lá de fato o povo consegue o que quer, né, os capitalistas lá, né, quem manda lá não pode só mandar do jeito que quiser, então tem que fazer algumas mediações, né, a classe trabalhadora desses países consegue uma condição de vida melhor, e isso muito por causa da institucionalidade, porque a democracia lá é mais forte, e isso faz com que eles sejam ricos. Tá? Bom, isso né, na minha visão, né, então, deixando claro aqui, né, eu sou um marxista, tá? E eu não acho que isso é, na verdade, uma boa explicação. Né? Uma explicação ela precisa ser histórica, né? Ela precisa considerar os fatores históricos que levaram os países a serem o que são hoje. Né? Então, tu explicar que os países ricos são porque são, olhando, olha aí, olhando o que são hoje, olhando essa foto deles hoje, né? Dizendo assim, eles são ricos por causa do que eles são hoje, é negar como eles se constituíram enquanto países ricos, certo? E aí tem uma palavra, né, que a gente deve ver bastante, né, mas eu acho que assim, bom, pelo menos na minha época, né, no colégio, assim, a gente meio que vê isso na história, mas parece que é uma coisa que ficou no passado, assim, né, que é a palavra colonialismo, certo? Parece que esse negócio do colonialismo é uma coisa já do passado, assim, né, tipo assim, muito esperado, né, isso é uma da época lá do século XVI, do século XVII, já busca as independências, né, nacionais, não existe mais isso, não existe mais colonialismo, tá? E bom, na verdade, gente, assim, né, nós, marxistas, acreditamos que na verdade isso explica tudo praticamente, né? Porque os países ricos eles se constituíram, né, enquanto países ricos, durante ali a transição do feudalismo para o capitalismo, existia uma coisa que na minha época se chamava, eu acho que é um termo que já não se usa mais, chama mercantilismo, né? Que é essa transição, se usa isso, que é mais ou menos um pré-capitalismo, né? Então essa transição aonde essas potências europeias que estavam mais avançadas economicamente na época foram mundo afora, né? E chegaram na América, chegaram na África, né? E começaram a colonizar e escravizar, né? A escravização aí é um ponto bem importante. E aí, eu acho que também nesse ponto se foca muito na história dos metais, né? Você fala assim, do ouro, né? Você levou muito ouro no Brasil, né? Portugal devolve nosso ouro e tal, né? Não que não tenha sido importante, claro que foi, né? A extração dos recursos naturais, né? Mas o mais importante, gente, tá? De novo, para o marxista, né? Como eu, foi esse roubo do trabalho do Sul, tá? Aliás, a gente vai explicando o que a gente chama de Sul global, né? São esses países, então, pobres, tá? Não necessariamente, não sempre eles estão no hemisfério sul, tá? A maioria está, né? Mas não necessariamente. Por exemplo, tem países que estão no hemisfério sul, mas não são pobres, como a causa da Austrália e Nova Zelândia, né? Tem países que estão no hemisfério norte, como boa parte da África, né? E que são pobres, né? Então, Sul global, né? Tanto uma classificação geográfica, né? Do ponto de vista estritamente geográfico, mas mais política mesmo, né? Tá? E a moral da história é que, então, esse artigo usa dados recentes, né? Vocês vão ver que os dados que eles usam, tá? Em todos os gráficos aí, vai até 2021, né? Então, dados muito recentes, pós-pandemia já, inclusive, né? Mostram, de forma muito convincente, então, que esse colonialismo continua até hoje. Né? E a moral desse artigo, então, tá? Vocês vão ler ele todo aqui, enfim, né? Espero que vocês leiam, porque é uma leitura muito interessante, tá?
é mostrar através de cálculos, ele explica, né, no artigo original, essa parte não traduziu, obviamente não fez tudo, né? Não tem porquê, né? Mas lá no final ele explica como ele fez os cálculos, né? Então a parte mais complexa, né? Que é a parte do método, né? Que a gente chama no artigo científico, sempre vai ter a parte do método, que é como ele chegou naqueles resultados, ó, aqui as equações que ele usa, né? As equações que ele usou e tal, então ele fala de tudo isso, fala da onde que ele tirou os dados, né? Então tudo, o método científico é sempre assim, né? A gente precisa mostrar de onde a gente tirou os dados, disponibilizar esses dados para todo mundo conseguir ver também, para refazer esses cálculos se precisar, e mostrar o método que a gente usou para também as pessoas poderem replicar o método, né? Porque o grande aspecto do método científico é o poder de replicabilidade, né? Outras pessoas poderem pegar os mesmos dados que tu pegou, usar o mesmo método que tu usou e ver se de fato tuas contas fazem sentido, né? Ou se tu só não inventou números ali, que é muito comum também, né? Muito comum, tá? Eu, quando trabalhei nos laboratórios de química, lá quando fazia engenharia química, né? Na química isso se faz direto, assim, né? A gente faz lá um experimento que tu sabe o resultado. Um monte de gente já fez. Aí tu lá faz o experimento e, pô, não deu o resultado exatamente que queria. Mas tu sabe que o resultado tinha que ser aquele. Aí tá, pode ir para várias possibilidades de né? O que deu, não deu exatamente. Pô, é muito mais fácil só ir lá, botar o númerozinho lá que tu quer e bola pra frente, né? Pessoas fazem isso direto, inclusive em grandes revistas, tá? Teve um recente escândalo, assim, que viu que várias diversas revistas top de linha tinham estudos fraudados, assim, fraudados que tinham dados completamente inventados, tá? Isso se faz até hoje em grandes pesquisas. Esses dias, eu acho que esses dias eu fui uma reportagem assim, e passei os olhos e opa, cara, assim, ó, um site está replicando do outro, daqui a pouco até as redes sociais dos órgãos públicos estão replicando aquela informação. E era uma informação bem contraditória, assim, ele colocava a Laninha como sendo o El Niño e o El Niño sempre como Laninha. Ah, eu vi essa história. Daí me deu um tilt na hora, assim, mas falei, opa, caiu tudo que eu estudei, não vai exatamente ao contrário, mas aqui a galera vai replicando essa informação que é bem isso, daqui a pouco todo trabalho científico, lança um dado falso, o cara vai replicar aquilo ali, ou para contestar, porque tu nunca faz um trabalho científico para chegar no final na tua conclusão e dizer assim, ó, de acordo com esses dados, essa testagem, essas fórmulas matemáticas, eu não cheguei no resultado. Não, vai sempre para confirmar, né? E vem o Lula falando, cara, tem muita prova. Bom, então, sem mais enrolação, né? O que fala então do artigo, o que ele calcula, tá? Gente, existe um processo, né? Que também se estuda muito na geografia e na história, né? Que a gente chama de industrialização, né? Todo país passou por essa fase e esses países ricos, não à toa, né? Foram os países que fizeram primeiro a industrialização, né? Vide, o principal de todos, né? Que se acredita que foi lá que iniciou esse processo, a Revolução Industrial, que foi a Inglaterra, né? Não à toa, depois, um século depois, ou seja, a Inglaterra estava dominando todo mundo praticamente, né? A gente inclusive falava, né, que no Império Britânico o sol nunca se punha, né? Todos os países que eles dominavam realmente circundavam a Terra, né? Então a industrialização acontece, a industrialização então vai aumentar muito a produtividade, né? Então vai fazer com que coisas que eram antes muito simples, né, de se fazer, vão se complexificar de uma maneira, né, muito grande, e aí naquilo vai ser adicionado mais trabalho, né? Porque vamos pensar o seguinte, gente, quanto menos industrializada é uma coisa, menos trabalho é necessário fazer aquela coisa, tá? Então, vamos pegar o exemplo aqui no Brasil, né, o mais, eu acho evidente, é o da soja, né? O Brasil se especializou em fazer soja, né? Vamos pensar na soja, gente, sei lá, 1.000 hectares de soja, tá? Quanto trabalho tu precisa para plantar 1.000 hectares de soja? Bom, eu não sei os detalhes, né? Estou chutando aqui, né? Mas eu vejo que uma pessoa dirigindo uma máquina vai ter uma máquina específica, né? Primeiro para arear o solo, né? Depois vai ter uma máquina específica que vai plantar sementes, depois vai ter uma máquina que vai colher, né? Enfim, uma pessoa vai conseguir dirigir essas três máquinas, né? Elas não vão ser ao mesmo tempo, né?
Mas enfim, uma pessoa vai fazer isso, depois lá, sei lá, vai ter uma pessoa que vai estar lá na parte lá do silo, lá para armazenagem dos grãos, né? Aí uma outra pessoa que vai fazer o transporte. Enfim, chutar muito alto, assim, dizer que tem 10 pessoas envolvidas, tá? Para plantar e transportar 1000 hectares. Tá? Posso estar considerando tudo, mas enfim, dá para entender que não precisa de muita gente, né? Agora, pensa em fazer o óleo de soja. Né? Fazer o óleo de soja, ao invés de pegar essa soja, fazer algum processo ali de limpeza nela, provavelmente, de seleção de alguns grãos de soja, né? Isso tudo vai ser feito numa indústria, né? Então nessa indústria vai pegar lá, vai processar essa soja para tirar o óleo, que é basicamente triturar ela, né? Depois vai ter alguns outros processos desse óleo para garantir que ele seja consumido para pessoas. Aí de toda essa cadeia vai ter várias outras pessoas envolvidas na fiscalização disso, né? Para garantir que aquele produto seja adequado para o consumo humano, né? Depois vai ter, enfim, toda a parte de impostos, vai ter a parte contábil, toda a parte administrativa. Enfim, você entende que toda a cadeia se complexifica de uma forma, vai ter muito mais pessoas envolvidas fazendo o óleo de soja, né? Referente a 1000 hectares de soja, do que plantar esses 1000 hectares de soja e vender. Certo? E é aí que o ponto desse artigo traz, que é essa troca de trabalho entre quem vende produtos, produtos assim que são, né, como é que é o termo para isso? Commodities, isso, commodity, né, os produtos são commodities, que são soja, que é o café, por exemplo, né, o grão de café, que é minério de ferro, tá? Que é o Brasil, por exemplo, né, e os países vão comprar essas commodities, vão processar elas na indústria deles e vão nos vender de volta o produto, né, que vai ser, por exemplo, se eu vendo minério de ferro, né, para a China e a China me vende computadores, né, pensa que para 1 tonelada de minério de ferro que eu vendo para a China, né, vai ter, sei lá, aqui 100 horas de trabalho envolvido para processar essa 1 tonelada de minério de ferro. O equivalente a computadores, sei lá, 100 computadores, vai ter milhares de pessoas envolvidas na produção desses computadores, porque tem ali toda a parte eletrônica, né, os engenheiros envolvidos nisso, né, e tudo que deriva disso, assim, vai complexificar isso de forma muito grande. E as horas trabalhadas e embutidas no computador são muito maiores do que simplesmente vender minério de ferro. Né? E é essa dinâmica que se continua até hoje. Então, esse colonialismo, né, ele não é mais, hoje em dia, tão evidente, né, tão direto, mas ele continua acontecendo dessa forma. Né? Os países que se industrializaram primeiro, né, garantiram que os países do sul global mantivessem comprando os produtos deles, industrializados, e que nós continuássemos só vendendo os produtos commodities, né, produtos de baixa complexidade de produção. Tá? Isso se mantém até hoje, gente. Tem um exemplo que eu acho que é muito evidente para mim, assim, também da minha experiência pessoal, tá? Que é quando eu fui, ano passado, né, eu conheci a Suíça. Tá? Um amigo meu melhor amigo, mora lá. Tá? Meu melhor amigo mora lá e eu fui conhecer a Suíça ano passado, lá visitar ele. Tá? E a Suíça, gente, é um país minúsculo, né? Tá no meio da Europa. Tá? Foi assim, de todos os países que eu já visitei, gente, de longe o país mais assim, sabe, você vê que assim, a qualidade de vida lá é uma coisa assim, absurda. Assim, é muito bom viver lá, sabe? Tipo assim, é um país que tudo funciona, tudo é muito limpo, tudo é muito assim. Esse meu amigo, né, que trabalha lá, ele trabalha de garçom, tá? Num restaurante, e ele ganha coisa assim de 5.000 francos, né? Que é uma moeda que é mais forte que o euro ainda, tá? Ela vale mais que o euro, que vale, sei lá, R$6 cada franco, tá? Ele ganha 5.000 francos para trabalhar de garçom. Ele trabalha menos de 40 horas por semana. Né? E tem uma vida muito boa, né? Ele está sempre viajando, vai viajar lá para a Holanda agora, vai viajar já viajou para a África, enfim. Conhece o mundo inteiro sendo um garçom. Gente. Aqui no Brasil, um garçom deve ganhar aí. Se for muito experiente, eu acho assim, e ganhar muito caixinha, né? Porque você tem a divisão da caixinha do restaurante dele, ganha uns 2.500, quando muito, talvez 3.000.
Que no Brasil, 13 mil reais ainda vale muito menos, né, do que 3 mil francos, né, na Suíça. Porque lá as coisas também são mais fáceis de comprar, uma coisa que a gente chama de poder de compra. Né? Mas por que eu estou falando isso? Beleza, aí tu pensa assim, tá, por que a Suíça tem essa qualidade de vida lá, né? Nossa, eles são tão melhores lá, os suíços são melhores, eles são mais inteligentes do que nós, ou sei lá. Não, é um país que passou por uma industrialização muito cedo, né? Que manteve esses laços de industrialização até hoje, mantém até hoje. Eu estou falando isso porque eu fiquei sabendo que a maior empresa de transatlânticos do mundo, que é a MSC, inclusive aquele Atlântico lá do Neymar lá, fez a final do ano, era uma Atlântico da MSC, né? Ele só mudou o Atlântico da MSC. Tem Atlânticos gigantes dessa MSC. É uma empresa suíça. E a Suíça, gente, não tem mar, não tem oceano na Suíça. Tá? E a maior empresa de transatlânticos do mundo está lá na Suíça. Tá? A sede dela, né? O que isso faz? Com que a Suíça fabrica os barcos dela lá? Com certeza não tem mar na Suíça. Né? Na verdade, eu fui pesquisar depois, a fabricação dos barcos da MSC era na Espanha. Tá? Então, a Espanha, que tem a sede do mar Mediterrâneo, fabrica os barcos. Aí você pensa, tá, mas e aí quem trabalha nesses barcos? São os suíços? São os espanhóis? São europeus, que têm salário mínimo em euro, né? E que não vão aceitar qualquer salário mínimo? Não, né? Quem trabalha nesses transatlânticos geralmente é pessoal das Filipinas, da Indonésia, né? Da Índia, do Paquistão, do Brasil, né? Da Venezuela, do México, né? Países, pessoas do sul global, né? Estão lá trabalhando, aceitando um salário muito menor. A MSC fica feliz de pagar um salário menor para eles. A fabricação do barco, né, que nessa mesma loja que eu estou falando, é uma atividade muito mais complexa, né, pensa no quantidade de emprego, gente, que gera, né, por construir barcos, né. Isso é feito lá na Espanha, né, os lucros de toda essa operação vai lá para a Suíça, sem a Suíça não fazer nada, não é ela que fabrica os barcos, não é ela que está operando os barcos, os trabalhadores dos barcos são tudo fora da Suíça, mas ainda assim os lucros continuam indo lá na Suíça. E é isso que mantém a Suíça um país rico até hoje. Né? A Suíça também é um dos países que mais tem sede das grandes empresas farmacêuticas. Né? Mas é na Suíça que tem paraíso fiscal? Então, era muito assim antigamente, né? A Suíça ficou famosa por ser o banco assim, né? Paraíso fiscal. Né? Hoje em dia, pelo que eu sei, não tá tanto assim. Né? Porque, enfim, foram muitos olhos para lá, né? E hoje em dia o paraíso fiscal, alguns dos, né? Tem vários, né? Mas algum dos mais usados lá na Europa é o Chipre. O Chipre é uma ilha minúscula, tá? Fica lá do lado da Grécia. E é um país que tem, tipo assim, né? Cargas fiscais inexistentes, praticamente, né? Aquele negócio que eles nunca perguntam de onde vem o dinheiro, não pode jogar o dinheiro lá de qualquer jeito, né? E aí você vai ver o PIB do país muito ridículo, assim, né? Um país com PIB muito alto, assim, é uma ilha minúscula, né? É tudo inflado por essa. Enfim, mais países são. O próprio Brasil, né, gente? Por muitos critérios pode se considerar um país fiscal, tá? Porque os nossos ricos aqui pagam muito pouco imposto. Bom, então, sem mais enrolação também, para passar também a palavra para os professores de geografia, só vou ver então com vocês aí brevemente então, os gráficos, tá, que tem nesse artigo, porque eu achei muito interessante, são vários gráficos muito diferentes, tá? Vocês verem que o Enem, inclusive, gosta de cobrar gráficos um pouco diferentes, tá? Então é legal olhar para ele e tentar entender esses gráficos. Esse primeiro aí ficou muito ruim, essa impressão é muito branca, né? Infelizmente, tá? Porque tem esses tons diferentes aqui, né? Mas isso aqui são então, gente, traduzindo, né? Essa aqui é a contribuição relativa à produção total, tá? E a contribuição relativa às mercadorias vendidas, tá? No mundo isso, tá? Então pensa assim, todas as mercadorias vendidas no mundo, quanto de trabalho de cada parte do mundo contribui para isso. Então laranja aqui é o sul, você está separado aqui é trabalho de low skill, de baixa complexidade. Hã? Baixa complexidade? Não complexidade, mas tinha falado. Habilidade, mas não tem um nome. Enfim, trabalho. A gente chama isso de outro nome, agora eu não estou me lembrando, cara. Mas enfim, tipo assim, seria. O cara depois dessa definição, tá? Que o low skill aqui seria um trabalho que não precisa de formação nenhuma para fazer,
tá? Então vamos dizer assim, Trabalho braçal. um de ônibus, tá? Seria um low skill job. O médio que seria um que exige um curso técnico, tá? Então um técnico de enfermagem, por exemplo, tá? Um assistente administrativo que exige um técnico administrativo. E o trabalho de high skill é aquele que exige então uma formação de graduação, tá? Isso, gente, lembrando, né? Não é uma classificação moral, né? Assim, o cara trabalha num emprego, né, de baixa habilidade, né? É um cara pior. Não, esses trabalhos são necessários, obviamente, né? Mas obviamente tem trabalhos que tu precisa ter menos estudo formal do que outros, né? Então, simplesmente... O custo para pagar essa pessoa. Exatamente, vai ter relação a isso. Então, olha, já começamos com um absurdo, tá, disso, porque tudo isso que eu falei, né, gente, do sul, do norte, da industrialização, é uma coisa que meio que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe disso, uma coisa que a gente fala no colégio desde sempre, né? O Brasil vende o café e compra a cápsula de café, né? Isso é clássica, né? Virou clássico também. A gente compra aquelas cápsulas de café da Suíça, inclusive, né? A Nestlé, inclusive, né? A Nestlé, a maior empresa de alimentos do mundo, né? É uma empresa suíça. A Nestlé nos vende a cápsula de café, que teve muito mais trabalho, muito mais tecnologia envolvida naquilo, e nós vendemos o café para eles, né? A gente vende o café, sei lá, 1 kg de café por, sei lá, R$10, e a gente compra 1 kg de cápsula de café a R$100. Né? Então a gente está efetivamente transferindo R$90 de riqueza nosso para a Suíça. Né? E o detalhe que é trazido no artigo também, que quem está produzindo essa cápsula de café lá, que precisa de mais tempo de estudo no trabalho, também não é o pessoal do norte global, o pessoal do sul global que está lá funcionando como mão de obra. Exatamente. Inclusive isso está sendo muito cada vez, com esse negócio do home office depois da pandemia, isso pós-pandemia até deu uma piorada nesse sentido, no sentido de que tem muitas empresas gringas hoje que contratam o brasileiro, porque agora tu pode trabalhar, então tipo assim, tu trabalha daqui para uma empresa lá dos Estados Unidos, tá? Aí pensa como é bom o negócio para essa empresa dos Estados Unidos, porque assim, tu tá fazendo um serviço lá, vamos supor que eles estão te pagando. A Isa trabalhava na Dell, né? Trabalhei não, tinha sido da Dell. Claro, ela tá numa Dell daqui, mas a Dell não é daqui. Não, você vai ter reunião em inglês, E aí para fazer o que ela faz aqui, se tu for contratar um americano, é muito mais caro. Né? Então assim, esse trabalho que a Isa faz aqui para a Dell, a mais-valia do trabalho dela vai para onde? Vai para o norte global. E o que ela ganha para ela comprar um equipamento da Dell, não dá. E a Dell ainda dá. Mas enfim, gente, então esse gráfico aqui mostra, né, a contribuição, né, nesse trabalho, labor aqui, esse trabalho, né, do norte ao norte, o sul, né, é o laranja, e o norte é o azul. Então, o sul está fazendo 90% do trabalho, 90%, isso é muita coisa. Não é 55, 45, não é 60, 40, não é 70, 30, não é 80, 20, não, é 90 e 10, tá? O sul global faz 90% do trabalho relativo a todas as mercadorias vendidas, tá? Estamos falando, galera, de mundo, tipo assim, tudo que se produz no mundo. Tudo que se produz no mundo, tá? O chip lá do Vale do Silício, o caminhãozinho lá da Shopee que compra de brinquedo de plástico da China, do trabalho infantil, sei lá o que, enfim, tudo que produz, que a gente produz aqui, de todo o mundo, 90% é mão de obra dos miseráveis, dos pobres do sul global. Aí essa tabelinha aí que eu botei, né, ela mostra números, né, então assim, o total de números dos trabalhadores do norte, ó, tá, isso é em 1000, tá, ou seja, é 400 milhões, tá, e aqui isso é 2095 e 2021. Então, em 2021, né, o norte global tinha 550 milhões de trabalhadores e o sul global tinha 3,8 bilhões, né. Claro, gente, esse número aqui, inclusive, ele está muito inflado por causa da Índia e China, né, que são considerados sul global. Não tinha terminado de concluir o raciocínio antes, mas era sobre a questão do salário. A pessoa que trabalha no Brasil, para o norte, recebe em reais. Isso que eu ia falar, isso,
Porque, enfim, isso é um outro tópico também, eu acho super complexo, a questão da moeda, né? Dessa diferença da cotação da moeda, né? Que daí só reforça ainda mais esse colonialismo atual, né? Porque é isso aí. Para a Dell pagar um engenheiro, né? A Caís é uma engenheira formada. Estado brasileiro, né? Todos nós pagamos a formação dela, para ela ser uma engenheira qualificada. E aí, essa empresa dos Estados Unidos vai, sei lá, desembolsar 3, 4 mil dólares. Nem deve ser, deve estar longe disso, né? Vai ser 2 mil dólares, tá? Que vai convertendo, então vai dar 10 mil reais, tá? Para ela vai achar ok, 10 mil reais, né? Eu não gostaria que tivesse 10 mil reais, né? É um salário legal para mim, tá? E para eles, 2 mil dólares, gente. 2 mil dólares não deve ser o salário lá do, sei lá, do atendente do McDonald's, que não deve ser, né? Porque também estão sendo. Mas, sei lá, deve ser o salário de qualquer trabalhador médio, mediano, nos Estados Unidos, é 2 mil dólares. Eles estão um engenheiro, né, do Brasil aqui, para fazer esse trabalho. E se fosse pagar esse dinheiro lá, seria 15 mil, 20 mil dólares por mês. Tá? Então é isso, e essas relações estão cada vez ficando piores, né? Piores para nós, né? Bons para eles, né? Principalmente na área da programação. Tá? Essa área da programação, e cada vez mais os programadores brasileiros estão trabalhando com empresas de fora daqui, que os nossos programadores são muito bons, tá? São muito bons mesmo. E é isso, né? Vão aceitar um salário muito menor para a empresa que está pagando em dólar ou euro. E uma empresa mas pensa também numa empresa brasileira que vai contratar um profissional de alta capacidade, né, uma mão de obra qualificada, está ficando muito mais sustentável tu pagar em real e competir em dólar, né? Com todo. É uma invasão, né? Eles estão entrando sem entrar no território, na verdade. Né? E aí, eu acho que é uma coisa que já dando também, que eu acho que vamos falar de China depois, né? Que é uma coisa aí polêmica, mas a China, ela usa isso muito bem a seu favor, esse negócio da afetação da moeda, né? Porque a China, a moeda da China, continua sendo até hoje uma moeda desvalorizada em relação ao dólar, né? Só que eles dessa forma que eles querem, tá? Porque eles não precisavam mais ter essa moeda desvalorizada. Mas eles deixando a moeda desvalorizada faz com que justamente essas relações se mantenham, né? Seja muito mais barato para as empresas de fora contratar os serviços da China do que, né, de outro lugar, porque essa variação cambial continua existindo na China, né? E a China, ao meu ver, usa isso de forma muito esperta, porque eles mantêm isso e faz com que as empresas continuem indo para lá, né, e contratando enfim, as fábricas de lá, né? Mas ele vê que é diferente, né? Eu acho que aí é um ponto interessante, porque a China vende o produto industrializado também, né? Nós aqui no Brasil, né? A nossa industrialização, a gente passou por uma industrialização, eu acho legal, isso eu acho que você também sabe mais do que eu, né? Eu acho que na época do Vargas lá e tal, a gente se industrializou legal nessa indústria mais de base, assim, né? De estação de minério de ferro e tal. Ok, somos um país, eu acho, com indústria de base, bem desenvolvida até. Mas aí quando chegou nessa parte dessa indústria mais avançada, né? De, por exemplo, produzir chip de computador, né? Produzir carro até mesmo, mas é uma coisa super simples, carro, né? A gente chegou a ter uma empresa brasileira aqui, né? Ninguém vai lembrar dela, né? Curigel, que começou a desenvolver carros nacionais, carros nossos aqui, entendeu? Tecnologia brasileira e tal. E aí, claro, né? Assim, é uma sabotagem constante, né? Assim, essas coisas precisam ser financiadas e bancadas pelo Estado, né, gente? Uma empresa surge e ganha o mercado global se não for sustentada, literalmente, pelo menos no começo, né, da sua vida, pelo Estado, né? A Coreia do Sul fez isso com suas grandes empresas, hoje a Hyundai, a LG, a Samsung, né? São grandes empresas coreanas que dominam o mundo, foram sustentadas pelo Estado no começo, né? Essas grandes empresas chinesas, a Huawei, né? Essa Xiaomi, né? Que hoje em dia também domina, não domina, né? Mas pelo menos combate um pouco a Samsung e a Apple nesse mercado de celulares, né? Tudo foram empresas, né, sustentadas pelo Estado. Mas enfim, uma coisa interessante aqui nessa tabela, que mostram a quantidade de trabalhadores total, a quantidade de trabalho total, mas olha só, faltou a quantidade de tempo por trabalhador em horas, tá? Isso aqui por ano, né? O norte global, de 95 a 2021, diminuiu 7%. Tá? Diminuíram as horas trabalhadas em 7%, enquanto o sul global aumentou em 1%. Né? Então, nós aqui no sul global, né, não só temos que continuar trabalhando ganhando pouco, como
Ah, eu não te dei coisa. Dá uma pro Marcos. Tu não pegou também. Como temos que trabalhar cada vez mais, né, gente? Isso também eu acho que é uma grande consequência do capitalismo aí, que hoje em dia a gente está. Olha a loucura, a gente tem que estar lutando hoje pelo fim da escala 6:1, né? Sendo que há 50 anos atrás a gente tinha conquistado a escala de 40 horas por semana, né? 40 horas por semana, 5 dias por semana, 2 dias de folga. A gente 50 anos depois regrediu a tal ponto que a gente tem que lutar agora para diminuir, voltar para 5 dias de trabalho por semana, né? Você vê a loucura disso. E essa tabela eu acho que mostra bem isso. E aqui é interessante, só passando aqui, muita gente, né, os mais liberais, vão dizer que mas essa diferença de troca de trabalho entre países ricos e países pobres é porque lá tem mais trabalhadores bem qualificados, né, que tem estudo formal e tal. Mas vocês veem que esse estudo fez essa diferenciação, tá, de troca de trabalho por nível de habilidade no trabalho, né, nível de formação, e mesmo no high skill, né, ou seja, trabalhos que exigem formação. Só que com relação a essa barrinha aqui, ó, é o que foi importado, tá? E essa barrinha aqui é o que foi exportado. Então, com relação ao sul global, né? Então, aqui esse gráfico mostra que, deixa eu colocar aqui embaixo aqui, que mesmo nos trabalhos aí de high skill, né, que são aqueles então que exigem uma alta formação, em 2021, né, super atualizado, o sul global, né, teve que exportar, desculpa, né, eu falei errado nessa hora, teve que exportar, né, exportou quase 80 bilhões, né, de horas, em horas, tá, e importou 20. Ou seja, mesmo nos trabalhos bem qualificados, a gente ainda oferece muito mais, né, o quádruplo, né, 4 vezes mais, que é 20, aqui é 80, 4 vezes mais trabalho bem qualificado do que o norte. Então não é isso que explica essa troca. O gráfico que eu botei, eu acho que foi só esse último aqui, que é o do total, que é a troca então do trabalho total. E a questão é como é que a gente se mantém e aceita essas posições. Porque a gente trabalha mais, a gente tem mais capacidade, a gente recebe menos e a gente continua nesse sistema. Continua pobre. Isso é capitalismo, né? 1% da população detém os meios de produção e controla os outros 99%. E aí, várias linhas, várias teorias, mas, cara, a gente só sai disso com uma revolução partindo do povo. Mas enfim, né? Mas tem um motor até em cima disso. Tu quer ir fazendo uma dobradinha, galera? A gente não ensaiou essa aula, a gente não tem essa aula. Eu vou trazendo elementos aqui para nós. Eu acho que mostra pra eles, eu acho que o mapa dos norte do global, não sei se vocês estão ligados. Se não quiser. Essa hora que a gente apaga a luz para ficar aí no celular. Tá, cara, só para fazer uma introduçãozinha aqui, ó, antes de nós começar a debater com os dados que o Lowell está trazendo, tá? O que é a geopolítica? É um campo da geografia, e não só da geografia, multidisciplinar, que ele estuda as relações de poder entre os estados, entre os territórios, tá? E a forma como essas relações organizam o espaço. Então a gente está falando de poder, é isso? A partir do momento que eu controlo a tua mão de obra, que eu controlo o teu trabalho, que eu controlo o teu tempo de vida, que eu controlo o que tu produz, e eu controlo, a gente vai ver mais para frente, de certa forma não, eu controlo os meios de produção, só que eu defino o que é o meio de produção. Então tu fica sempre sob o meu poder, tu é sempre a minha colônia. Então é isso que a geopolítica estuda, tá? E esses arranjos. Tem uns conceitozinhos aqui para a gente conseguir conversar na mesma língua. Tá? O que é o Estado? O Estado é um conjunto de instituições que administram o território. Então, assim, vamos pensar no Estado brasileiro. É o Legislativo, o Judiciário, o Executivo, né? Conjunto de instituições que administram o território. O que é o território? É o espaço apropriado e delimitado. A partir do momento que eu digo que esse território aqui é nosso, é da afirmação, é que a gente delimitou esse espaço da sala e a gente se apropriou. E aqui a gente vai ter regras, vai ter acordos, vai ter negociações, vai ter formas de usar esse espaço. Isso é o nosso território, isso é o território.
Nação. A nação, eu pego tudo isso e coloco um sentimento. Ah, como assim, só? União entre o mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de união entre si. Né? Tipo assim, a gente tem uma nação aqui quando a gente fala assim, eu pertenço ao afirmação, eu defendo a afirmação, eu uso a camiseta da afirmação. A gente tem um sentimento com a afirmação. Tá? Mais ou menos com os mesmos anseios, a mesma cultura, as mesmas práticas sociais, os mesmos idiomas. Né? A gente está aqui, acredito que todos, porque a gente não tem grana para estar pagando um cursinho médico, não sei o que, que eu nem sei os nomes. Tá? Então a gente compartilha de mais ou menos a nossa mesma situação. E nas Olimpíadas, acho que é um bom exemplo de nação, né? Partir disso, mesmo que tu esteja nem aí pro brasileiro, que tu odeia o Brasil, mas quando deu o pódio lá da Rebeca lá, é foda, né? O Brasil por mais que tu odeie, critica a seleção brasileira, qualquer movimento verde e amarelo, mas te dá um sentimento que é explicável para a sua nação. Ou quando também pode ocorrer também nas catástrofes, também teve gente em Porto Alegre, que merda, né? Minha cidade, estou vendo. Odeio minha cidade, odeio a prefeitura, odeio meus vizinhos, mas tu vê a tua cidade, onde foi criado, para embaixo da água, dá um sentimento, uma coisa, pode ser de orgulho, pode ser de tristeza, de compaixão, mas tu se identifica ali que tem entre os teus, né? Teus iguais, os parecidos, né? Tá lá fora, não Fala mal dos gaúchos. eu sou. Então assim, eu estava falando no início aqui para alguns. É questão certa na prova, globalização. E pode vir alguma coisa aqui. E é bem palpável isso, exatamente nessa questão, não digo pelo artigo em si, porque ele é muito recente, mas a ideia do artigo, que eu estava falando, isso a gente já sabe há muito tempo, não é recente. Se eles botam um gráfico daquele ali, das 3 coisinhas laranjas, meu Deus, eu choro na prova. Quem nunca viu, não pensou sobre aquilo, a gente não consegue se flagrar a dimensão daquilo ali. Né? E se misturar a matemática no meio, então, acabou. Mas assim, é certo uma questão de geopolítica. Tá? Eu não tenho como dizer para você assim, vai cair isso aqui em geopolítica, porque é muito amplo, é muito transdisciplinar, pode vir por globalização, pode vir na prova de sociais, pode vir na prova de matemática, né? Tem muita coisa. Então a gente vai tentar direcionar vocês e conhecer principalmente os atores que vão fazer parte desse processo, para vocês terem mais chance de acertar uma questão e os assuntos que têm mais probabilidade de cair. Então assim, a gente tem que entrar num contexto, tá? Para entender a geopolítica. A gente está na transição do século XX para o XXI. Né? Aqui a gente está bem no início do pós-guerra, Segunda Guerra que estamos falando. Né? Vocês vão ver muito isso vai cair muito em história. E aqui a gente tem a criação da ONU, né? Organização das Nações Unidas. E aqui já é algo interessante, porque quem é que criou isso aí? Quem ganhou a guerra. Então assim, eu te ganhei no poder, agora eu vou criar um organismo que, no Conselho de Segurança principalmente, eu vou distribuir as cadeiras entre os que ganharam a guerra e a gente vai definir as regras do jogo. A partir daqui eu já exerço um domínio, já exerço um controle, né, sobre as outras nações. E assim eu vou defender o meu status quo, vou me manter onde eu estou e vou te manter onde tu está. Consegue? Estão acompanhando? Também os países que ganharam a guerra, eles têm direito a veto. Sim, o Conselho de Segurança da ONU é isso. As permanentes. As cadeiras permanentes. Aí é o seguinte, Israel está sentando pau na Palestina e tal. Daí um vota, não vamos aprovar essa solução. Vai lá e fala, não, deixa pra lá. E geralmente é quem realmente faz isso. É exatamente isso. Então, estamos aqui novamente falando desse poder sobre os estados e os territórios. É isso que a gente vai analisar. Né? Na sequência aqui a gente vem com a Guerra Fria. Vocês lembram ali? História, isso. Antiga União Soviética, os Estados Unidos, disputa armamentista, quem vai chegar primeiro na Lua, beleza? Só para nós botar um contexto. Vamos passar aí. E aí eu já vim com uma questãozinha. Não chegou do nada. 2019, né? Porque tinha, bobagem, isso a gente sabe. E aí a questãozinha vem assim, produto do fim da Guerra Fria, quando acaba a Guerra Fria, a Convenção sobre a Proibição das Armas Químicas marcou um momento novo nas relações internacionais no campo da segurança. Ou seja, tive uma convenção, depois da Guerra Fria, que eu proibi armas químicas. Tá? Até hoje a gente tem, né? Enfim. Aberta para assinaturas em Paris
em janeiro de 93, após cerca de 2 décadas de negociações da Conferência de Desarmamento de Genebra, a convenção entrou em vigor em abril de 97, ou seja, depois da Guerra Fria, em 97. Ao abrir a Conferência dos Estados Partes, em Haia e tal, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, descreveu o evento como um momentoso ato de paz. Disse, abre aspas, o que vocês fizeram com a sua livre vontade, falando dos estados, né, que assinaram, foi anunciar a essa e a todas as futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum estado, com algum respeito por si mesmo, e nenhum povo com algum senso de dignidade usaria em conflitos domésticos ou internacionais. Beleza, peguei um momento histórico lá, peguei uma citação de alguém que estava lá naquele momento para ilustrar esse momento histórico, e eu vou vir com a perguntinha capciosa. O que a convenção representou para o cenário geopolítico mundial? Alternativa A. Convenção sobre altos prêmios. Que a gente já falou. Destaca, marca, risco de poder, porque às vezes o texto é longo e te perde. Esgotamento dos pactos bélicos multilaterais. Nossa, por que eu estou falando de multilaterais? Aqui, quando eu estava falando ali de Guerra Fria, eu estava falando de bipolaridade mundial. De um lado, eu tenho o capitalismo, eu tenho os mocinhos, eu tenho os Estados Unidos. Do outro lado, eu tenho a União Soviética, o lobo mau vai comer, o comunismo. Então é um mundo bipolar. Quando acaba a Guerra Fria ali, eu entro num cenário de multipolaridade, né, com múltiplos poderes. Daí eu vou ter a Rússia, eu vou ter os Estados Unidos, eu vou ter a Índia, eu vou ter o Brasil, eu vou ter a Austrália. Não necessariamente assim, mas para vocês se situarem. Então, esgotamento dos pactos bélicos. Não, ao contrário, né? Eu estou acabando com os pactos bélicos? Não, só com o das armas químicas. Tanto é que a gente tem até hoje questões de armamento nuclear. Então, alternativa A, não dá. Oi? O que é bélico? Bélico, arma. Restrição aos complexos industriais militares. Estou restringindo os complexos industriais, ou seja, as grandes regiões com grandes indústrias militares. Grande parte do que movimenta a economia americana é a indústria bélica, que é muito forte. Tá? Por isso que eles estão sempre em guerra, seja com quem for, por vários outros motivos. Mas vocês já pensaram num fuzil que tem 60 disparos por segundo, por minuto, 1 por segundo, né? Com uma munição que custa R$30, $5, ou seja, é uma mina de dinheiro uma guerra. Né? E o cara não vai pegar o fuzil e só pá, não, é tá. Então é muito dinheiro voando, muito dinheiro. Então, imagina um míssil de um avião quanto custa. E isso quem produz é os Estados Unidos. Né? E nessa grande jogada geopolítica, quando tem uma guerra, eu forneço armamento e eu forneço assim, não é de grátis. Né? Tu vai criar uma dívida comigo para o Ló atacar o Léo. E eu forneço também armamento para um outro país que vai fornecer para o Léo, para não dizer que foi eu, para ele se defender. Eu ganho em todas as frentes. Muita grana. Tá, mas ok, voltando. Restrição aos complexos industriais militares? Não, eu não restringi os complexos. Eu acho. Eu quero ver se isso não é essa questão. Bom, não sei, estou na dúvida. Pulo ela. Mas seria difícil, cara. Enfraquecimento de blocos políticos regionais. A gente vai ver os blocos regionais. Não estou enfraquecendo nenhum bloco aqui, eu estou falando de convenções de armas. Então essa aqui eu sei que não é. A B eu pulei, tem que riscar aí, vai riscando. Cerceamento às agências de inteligência estatal. O que é o cerceamento? É eu te cercar para tu te controlar ou tu não fazer alguma coisa. Agência de inteligência estatal. Estatal é público. Então assim, eu vou pegar a KGB, vou cercear ela, vou pegar a CIA, vou cercear ela, também não. Desestabilização das empresas produtoras de munições. Não, eu estou falando só de um tipo de armamento. Então também não é. Opa, só me sobrou uma opção, que é a que eu achava que também não era. Então vou repensar nela. Restrição aos complexos industriais militares.
Tá? Eu não estou restringindo todos os complexos militares, estou restringindo os complexos militares de armas químicas. Pode ser. Aí se enquadraria? Se enquadraria. Tá? A resposta dessa questão é exatamente essa. Isso aqui é Enem, é letra B. Então eu trouxe essa questão não só para a gente ver o assunto, mas aquilo que a gente já fala nas outras questões. Cara, tu tem dúvida, deixa e pula. E vai nas que tu tem mais certeza de que estão erradas. Normalmente vai sobrar só um. E aí a gente pode questionar ela. Geralmente eu assimilo militar numa questão quando ela fala sobre, tipo, produção de armas e tal. Por exemplo, o que eu faria no Enem, se fosse essa questão? Eu colocaria tudo que eu acho que tem a ver com arma naquelas ali. Por exemplo, eu não saberia responder por lógica, eu iria por chute. Então, militar me lembra a arma, consequentemente bala, armas químicas, e a última precisamente por falar de munições. Mas aumenta muito a tua chance de acertar. Nem que seja, não é bem um chute, né? É assim, vai eliminando e te sobra aquilo ali.